Agora a gente já tem todos os recursos codificados no Terraform, está na hora de a gente começar a nossa integração. Então, voltando no Terraform, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir na nossa Lambda. Deixa eu apagar isso daqui. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser habilitar o X-Ray na Lambda. Então, eu vou colocar tracing config e o mode tem que ser active. O próximo passo é adicionar as variáveis de ambiente, então as environment variables. Então, environment, e eu vou colocar variables. Qual que vai ser? Vai ser o table, só que a tabela ela não vai ser o nome da tabela. Ela vai ser o parâmetro que eu salvar no Parameter Store para poder pegar o valor real. AWS SSM parameter. Em vez de table, eu vou colocar DynamoDB table.name. Deixa eu renomear aqui rapidamente para ficar bem claro o que significa. Ok, maravilha. E o próximo é o debug. E aqui eu vou colocar var.env. Se ele for igual a dev, o debug vai ser habilitado. Maravilha. O próximo passo que eu preciso fazer é dar permissão para a nossa API invocar a nossa Lambda. E com isso eu preciso do nosso recurso AWS Lambda Permission. Eu vou chamá-lo de API. E eu preciso dar essa permissão para cada Lambda, não somente para uma Lambda. Então eu vou precisar novamente do nosso for each. Então for each. Só que dessa vez eu vou utilizar o nosso locals, local.lambdas. A action é lambda invoke function, dessa forma. A função eu preciso passar dinamicamente, então o nosso to-do eu preciso passar em qual chave a gente vai estar iterando. E a gente vai colocar each.key, que é referente ao nosso local lambdas. Em vez de function name, a gente precisa passar o ARN. O principal, a gente vai colocar API gateway.amazon.com. E como que eu sei tudo isso? Olhando na documentação do Terraform. E o source, ARN, eu vou passar a minha região e a minha account ID. Dessa forma aqui. Então, todas as APIs que estão dentro da minha região, na minha account ID, vão poder chamar a minha Lambda. Ok, maravilha. A Lambda está completa. O que a gente precisa fazer agora é atualizar as nossas permissões. Ou seja, dar permissão para a Lambda chamar o nosso Dynamo e também consultar o nosso Parameter Store. E dessa vez a gente vai fazer bem granular. Vai deixar bem específico cada Lambda que ela pode fazer. Então, aqui na minha policy, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais statements para poder gerar essas permissões a mais. Então, vamos lá. Statement. Então, o que a gente vai fazer? O efeito. Qual que é o efeito? É allow, é permitir, mas em quais recursos? Em todos os recursos, eu vou permitir essa ação aqui. Actions. Então, eu vou colocar uma lista. E qual que é a lista? Eu vou poder listar as nossas tabelas no Dynamo. Eu vou poder colocar segmentos no nosso X-Ray. E eu vou poder descrever os nossos parâmetros no Parameter Store, ok? E como que eu sei disso? Eu fui na ferramenta visual da AWS, no console, e eu setei na mão para poder ver quais valores que ele coloca. Agora eu preciso dar permissão para minha Lambda poder interagir com o Dynamo. Então ela vai poder pegar os itens, atualizar item, criar item, deletar item e poder fazer carries. Então eu vou copiar esse bloco e vou colá-lo. O recurso vai ser um pouquinho diferente. Então aqui eu estou passando o Dynamo na nossa região, com a nossa Account ID, na tabela que a gente criou. E aqui as actions, deixa eu copiar. Legal, né? E agora eu vou dar mais duas permissões para o nosso Parameter Store. Então, em vez de colocar o Dynamo, eu vou passar o nosso SSM. E aqui, em vez de ser table, vai ser parameter. E aqui vai ser o nosso SSM. Então, deixa eu trocar. SSM, parameter, DynamoDB table.name. E as actions vão ser duas. Então, vai ser SSM. E aqui vai ser get parameters e get parameter no singular. Ok, com isso as nossas permissões na nossa Lambda está completa. O que falta a gente terminar é a nossa API. Então deixa eu voltar na nossa API. Pois a gente só tem a nossa API e tem o nosso stage. Mas a gente precisa criar as rotas e também as integrações. O primeiro recurso que a gente vai criar vai ser as integrações, pois as rotas dependem desses recursos. Então vamos lá. Resource, AWS, API Gateway, V2, Integration, vou chamá-los de to-dos. A API é a nossa de cima, ponto ID, Integration Type. Se a gente olhar a documentação, a gente tem algumas opções e para Lambda a gente vai selecionar o AWS Proxy. Integration Method vai ser post, então a API vai chamar as lambdas com o método post
isso é padrão. Esse daqui não é a rota, mas é o jeito que a API chama a Lambda. Ela chama através do post. A gente precisa setar o payload. A gente vai colocar a versão 2.0. E por último, a gente vai colocar a nossa integration URI. E aqui a gente precisa passar a string de invocação da Lambda. Só que eu preciso criar 4 integrações, certo? Porque eu tenho 4 lambdas. Então, novamente, aqui eu tenho que usar o for each. Aqui eu vou estar utilizando meu local.lambdas. E aqui no nosso integration URI, o que eu vou fazer? Eu vou chamar AWS lambda function.todos e o nosso each.key. E a propriedade que eu quero é o invoke ARN. Esse mesmo. Maravilha. A nossa integração está pronta. Agora a gente precisa criar as rotas em si. Então, resource, AWS, API Gateway, route. E aqui é a mesma coisa. Então, eu vou copiar esse cara e vou colar aqui. A API também eu vou copiar. Deixa eu pular uma linha. A route key, se você olhar na documentação, a gente precisa passar o verbo e mais a rota. Então, no caso, ficaria it.key, que é o verbo, certo? Espaço, o nosso /v1 /todos. Então, para as nossas 4 lambdas, elas vão ter a mesma rota, o que vai mudar vai ser o verbo. E na documentação, eles pedem para a gente passar o verbo em uppercase. Então, eu vou chamar uma função aqui do Terraform para poder colocar o nosso verbo em maiúsculo. Maravilha! E a última coisa que a gente precisa fazer é o nosso target. E o nosso target é a nossa integração que a gente criou ali em cima. Então, se a gente olhar na documentação, a gente precisa seguir a seguinte estrutura. A gente vai passar integrations barra o ID da nossa integration. Então, como que é? A gente vai chamar a nossa integration.todos e, novamente, each.key. E eu quero o ID. Com isso, a gente criou 4 rotas para 4 lambdas. Mas se vocês lembram do vídeo, a gente tem uma rota no get, para poder pegar um to-do específico se a gente passar o ID na URL. Então, se a gente passar o número do ID, o número da task, ele vai retornar aquela task específica. Então, para isso eu vou precisar criar na mão. Então, eu vou copiar esse bloco e eu vou chamá-lo de to-do get. Eu não preciso desse for each. E aqui vai ser get. E aqui vai ser a nossa variável to-do ID. Dessa forma. E a nossa integração vai ser o nosso get, pois ela já foi criada ali em cima. Bom, eu acredito que o Terraform está pronto. Vamos para o terminal tentar rodá-lo. Então, já estou na pasta. Se eu listar, eu vou entrar na minha pasta de Terraform. Terraform FMT. Vamos formatar os nossos arquivos. Ok, tudo formatado. Vamos iniciar o nosso Terraform. Ok, inicializou. Vamos validar as configurações. Nós temos 2 erros, vamos corrigi-los. Então, o primeiro, eu esqueci de colocar, entre aspas, o nosso dev. Então, vamos corrigir. Aqui na nossa lambda, a gente precisa fazer o seguinte. Fazer isso. E agora, no nosso Dynamo, o que eu coloquei de errado? Vamos verificar aqui. Eu acho que é esse espaço aqui. Salvei. Vamos validar novamente. Ainda não passou. Vou tentar deixar tudo como string, para ver se melhora. Agora sim, tudo string. Vamos tentar novamente. E agora sim, configuração válida. Terraform plan. Vai nos criar 30 recursos. Vamos aplicar essas alterações. Então, Terraform, apply, auto, approve. Ok, tomei um erro aqui na hora de criar o nosso item da nossa tabela no Dynamo. Porque esse cara aqui eu não precisava ter setado como string. Então, vamos salvar. E vamos executar novamente. Agora sim, a gente já tem a nossa URL. Mas se a gente chamar ela, o que vai acontecer? Certamente vai dar erro. Por quê? Porque a gente não atualizou as nossas lambdas para poder utilizar as layers e também o parameter store. Então a gente pode ver que a gente tem o nosso internal server error. Se a gente olhar o nosso parameter store, a gente atualizar a nossa página, a gente tem a nossa variável, nosso parâmetro que a gente criou para a nossa tabela Dynamo. E aqui é o valor que contém esse parâmetro. Se a gente olhar a nossa API Gateway, a gente vai ver a nossa API criada. Eu vou abri-la e a gente vai em rotas. A gente tem todas as nossas rotas configuradas corretamente para cada lambda. E a gente tem as nossas integrações também corretamente configuradas. Os nossos stages, a gente tem o nosso default que a gente setou lá.
E aqui está tudo configurado conforme a gente fez no vídeo anterior manualmente. Se a gente for nas nossas lambdas, a gente vai ver que a gente tem 4 lambdas, cada uma com a sua ação. Se eu abrir nosso delete item, eu posso ver que está conectado com a API e a gente tem uma layer. Então, se eu vier aqui no menu lateral, a gente tem layers, aqui do lado esquerdo. A gente tem a nossa Utils Layers. Então, a gente tem a versão 2. A versão 1 eu estava fazendo alguns testes, por isso que está na versão 2. Então, se eu clicar aqui, a gente tem uma descrição e aqui a versão dela com algumas informações. Voltando nas nossas funções, se a gente olhar o código, a gente pode ver que a gente está requerindo os arquivos como se eles estivessem na nossa raiz e eles não estão mais. E aqui embaixo a gente está tentando chamar a nossa tabela, porém a nossa tabela não está mais na nossa variável de ambiente. Ela está utilizando o nosso parâmetro store. Então a gente precisa atualizar o código da nossa lambda para ser capaz de interagir com a nossa layer e também com o nosso parâmetro store.